Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar como que você vai identificar no gráfico as operações mais arriscadas para estar se fazendo no mercado Forex. Você vai aprender a identificar todos os comportamentos do mercado financeiro e saber exatamente como que você vai se comportar ao identificar essas regiões de negociações mais arriscadas no mercado financeiro. Vou te mostrar todo o passo a passo nesse vídeo, então fica até o final, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Vamos que bora! Vamos compartilhar a tela aqui. E as operações mais arriscadas no mercado financeiro são aquelas negociações onde a probabilidade de tomar stop ela é maior do que a de tomar um gain. Ou seja, nesse tipo de cenário, você vai ter dois comportamentos. O primeiro comportamento é o comportamento mais conservador, né, que é simplesmente você ficar de fora da negociação e esperar o preço chegar nas regiões com mais probabilidades de resultado positivo, né? Mas existe também um segundo comportamento que eu vou te mostrar aqui no gráfico agora. E esse segundo comportamento é mostrar um tipo de situação que você também pode executar suas negociações, mas claro, com cautela. Então aqui no GBP-USD, a primeira coisa a se fazer, qualquer paridade que a gente vai estar negociando, tá? Seja GBP-USD, USD-PY, índice, dólar, né? Sempre interessante a gente encontrar um ciclo de movimentação do preço. E eu já venho falando isso há algumas semanas, tá? Tanto que eu falo isso nas lives também. Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um ciclo de movimentação do preço. Depois que você encontra com esse ciclo de movimentação, você basicamente tem que casar com ele, tá? Você vai ficar com esse ciclo o resto da sua vida. A não ser que tenha outro ciclo um pouco mais forte, um pouco mais nítido, um pouco mais claro, né? Ou muito mais claro na realidade. E aí você pode estar mudando de ciclo. Mas a intenção inicial é que você fique com esse ciclo o resto da sua vida. Então aqui no GBP-USD, eu vou começar marcando essa região de suporte aqui. E uma região de resistência, vou marcar uma região mais ou menos aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui de resistência, uma região interessante para eu estar trabalhando com ela. Eu gosto de confirmar os ciclos. Existe uma possibilidade de você confirmar esses ciclos. Como é que você faz isso? Uma das formas é você pegar a ferramenta de Fibonacci de expansão aqui, ó, fazer essa projeção. Confere se ela está certinha. Se não tiver, você faz os ajustes necessários, né? E faz a projeçãozinha aqui, ó. Aí, papai, você tem certeza que esse ciclo aqui ele é ruim? Não é. É um ciclozinho bem interessante de estar se trabalhando, ó. Posso trabalhar com ele aqui também. É um ciclo que vai me dar boas situações de entradas. Então, fazendo isso, eu já tenho uma confirmação que esse ciclo ele é interessante para eu estar trabalhando. Vou continuar trabalhando com ele. A segunda forma é fazer os encontros do ponto de pivôs mais fortes, tá? Então, esses pontos de pivôs mais fortes, justamente para você entender como é que está a situação do mercado. Vou fazer o cálculo do ponto de pivô aqui. Eu uso a calculadora financeira, tá? Mas se você quiser usar outro tipo de calculadora, pode usar a calculadora do seu celular também, como essa calculadora aqui do próprio computador, tá? Mas eu vou fazer aqui o cálculo na minha calculadora financeira, que é aonde eu gosto mais. 1.35069 com 1.19367. E aí vai me dar 2.54436. Eu vou pegar esse valor e vou dividir ele por 2, vai dar 1.27218. Em parâmetros eu vou editar para 1.27218. Esse vai ser o meu primeiro ponto de pivô. Esse ponto de pivô aqui é o ponto de pivô mais forte que eu vou ter dentro desse canal. O que isso está me dizendo? Até eu gosto de mudar a cor dele aqui, né? Porque fica mais fácil da gente estar podendo fazer essa identificação. Às vezes eu gosto de pintar de rosa, gosto de pintar de vermelho, vou pintar aqui de laranjinha vermelho. O que esse ponto de pivô está me dizendo aqui? Está me dizendo que as minhas negociações elas tendem a mudar a força quando o preço fica para cima, isso lá no gráfico menor, tá? E quando ele fica para baixo, ou seja, acima dessa região eu tenho força compradora, abaixo dessa região eu tenho força vendedora. Também um ponto interessante de eu estar trabalhando aqui são situações de possíveis reversões de tendência, principalmente quando o mercado vem fazer esse movimento aqui, ó, vem aqui, vai lá em cima, volta aqui na região de suporte, ele pode, como ele rompeu aqui, força compradora, pau, foi lá para cima. Quando ele rompeu aqui para baixo, força vendedora, veio aqui para baixo, né? E uma situação interessante são possíveis situações de reversões de tendência, como eu acabei de falar. Ele vem aqui, bate aqui em cima, quando ele volta aqui, ó, esse ponto de pivô forte, não é possível de reversão de tendência. Então, esse ponto de pivô, ele me dá esses tipos de definições também de negociações. É muito interessante com que eu trabalhe com situações desse nível, né? A parada tá a seguinte aqui. Quando o preço ele tá longe desses pontos de pivô, principalmente desse ponto de pivô mais forte, né, você consegue ter os tipos de negociações um pouco mais arriscadas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso identificar o ponto de pivô
do ponto de pivô aqui em cima e o ponto de pivô do ponto de pivô aqui embaixo. São situações que vão também me dar essa localização para eu encontrar as regiões onde a probabilidade do preço ela tem mais chance de dar stop. Então vamos lá? Aí eu vou ter 1.23293, vou pegar aqui, vou duplicar e vou colocar aqui 1.23293. Então esse aqui é o meu segundo ponto de pivô. E o ponto de pivô lá de cima, vamos fazer o cálculo aqui, vai ser 1.27218 com 1.35069, vai dar 1.31144. Vem aqui, 1.31 144. Então eu tenho esses pontos de pivôs dos pontos de pivôs. E aí, depois que eu faço esse encontro do ponto de pivô, eu começo a ter uma leitura do preço seguinte. O preço distante desses pontos de pivôs, ele significa que o tipo de operação que eu vou realizar, ela é uma operação mais arriscada. Então, são esses tipos de situações que eu devo tomar as minhas precauções. O que aqui está me dizendo? Como o preço, olha só, ele está fechando acima dessa região, ainda não tem fechamento do mercado ainda, né? Aqui é uma movimentação de gráfico mensal, mas se eu tiver um fechamento aqui, é bem provável que o preço ele comece a se desenvolver para cá para cima e buscar essa próxima região de 1.31144. Mas para isso acontecer, vão existir alguns pontos de pivôs aqui, ó. Ou mais um ponto de pivô aqui. E aí esse ponto de pivô aqui, ele vai ser o ponto de pivô, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ele vai ser o ponto de pivô que quando o preço rompe, vai ser o momento de eu executar a minha negociação nesse tipo de situação aqui do mercado. Como o preço ele fica longe desses pontos de pivôs, eu naturalmente poderia esperar o preço subir, isso lá no gráfico M15, romper esse ponto de pivô para eu executar a minha negociação com o take aqui. Só que, pô, para eu esperar isso aqui, tem gente que gosta, tá? Tem gente que gosta de ser um pouco mais conservador nesse tipo de comportamento e tem gente que realmente gosta de falar, não, eu quero buscar o máximo de oportunidade que eu conseguir ali, eu não tenho medo de estar operando, eu vou operar nesse tipo de situação. Então, preço longe desses pontos de pivôs me dá uma probabilidade de tomar stop maior, mas eu posso simplesmente começar a buscar os pontos de entrada, só que com um lote de negociação reduzido. Aqui está o ponto de entrada, aqui está o pulo do gato, para você continuar executando essas negociações. O que eu poderia fazer aqui? Bom, como o preço está longe do ponto de pivô, mas eu tenho uma possível confluência aqui, ó, que é ele fechando aqui em cima. Então, eu naturalmente poderia jogar lá no gráfico M15. Então, naturalmente, aqui no GBP/USD, um ponto de entrada ideal seria quando eu esperasse o preço definir uma tendência, né, para eu continuar executando a minha negociação, definindo tendência aqui, ó, rompeu lá em cima, aí eu tenho um ponto de negociação confirmado. Mas isso até acontecer lá, ó, são 1.655 pontos. Eu posso muito bem continuar pegando esses pontos de negociações, encontrando pontos de pivôs mais fracos aqui, para eu executar a minha negociação, que seria simplesmente fazer um cálculo de ponto de pivô daqui, desse de 1.29234, com esse ponto de pivô aqui de 1.27218, ó, 1.29234, então 29234, 1.29234 mais 1.27218 divide por 2, 1.28226, 1.28226 seria o ponto de pivô que eu poderia esperar o rompimento acontecer aqui, ó, para eu buscar um take nessa região. Mas esse tipo de negociação, ela se torna um tipo de negociação mais agressiva, porque o ponto de pivô principal para eu executar a minha negociação seria nesse rompimento aqui, ou simplesmente quando o preço rompesse, ficando acima dessa região, como está se caracterizando aqui, ó. O preço está rompendo aquela linha de aquele ponto de pivô que é importante, ficando acima dessa região, e aí eu poderia buscar um ponto de negociação aqui no rompimento da máxima do dia anterior. Mas esse tipo de situação de análise é um tipo de situação de análise um pouco mais agressiva, e você deve simplesmente ter a consciência que, não esperando esses pontos de negociações acontecerem, a sua probabilidade de tomar stop é muito maior. Então, se eu abro uma negociação aqui, ó, se eu abro essa negociação nesse rompimento aqui, existe uma probabilidade maior ou menor de eu tomar stop? Existe uma probabilidade muito maior. Por quê? Porque já que você encontrou esse ponto de pivô aqui, você pode entrar no rompimento dele, que a probabilidade de continuação de tendência, ele é bem maior do que simplesmente você executar um ponto de negociação aqui, com o stop um pouco mais embaixo, o mercado vem, faz essa correçãozinha aqui, aí aqui ele bate certinho nesse ponto de pivô,
começa a formar um canal aqui, rompe onde você estimular de retração, e aí você acaba tomando stop numa possível correção do mercado. Então, é bem interessante com que você, nesse tipo de situação, né, você não execute pontos de negociações aqui, mas espere o preço subir um pouquinho mais aqui. E aí você tem uma probabilidade, mesmo que uma negociação um pouco mais agressiva, mas a probabilidade de tomar stop ela é menor, claro que dentro dos fundamentos que eu acabei de explicar, né? Esse tipo de situação é um tipo de situação de análise de entrada mais agressiva, onde o ponto crucial seria eu ter toda a paciência do mundo e esperar o preço chegar aqui em cima, né? Para eu executar esse ponto de negociação. Mas aqui no GBP/USD eu tenho uma confluência, que é uma confluência interessante, que é o preço ficando acima desse ponto de pivô, que está me caracterizando força compradora aqui do preço. Então, já que isso está acontecendo, eu não posso executar ponto de negociação aqui, porque está distante desse ponto de pivô, mas quando o preço subir, formar um canal aqui próximo ou romper essa linha aqui, eu posso executar a negociação e buscar um take profit nesse tipo de região no mercado. Esse daqui vai me dar mais calma até para eu executar os pontos de negociação, mas também vai me dar um pouco mais de clareza nos meus pontos de entradas. E isso faz com que você tenha até mais calma na hora de executar seus pontos de negociação. Sempre lembrando que você vai abrir esse tipo de ordem, o que você tem que fazer? O gerenciamento de risco ele tem que ser mais conservador, tá? 0,5% ali no máximo estourando 1% e não deve ultrapassar. Eu vim pegando essas operações aqui, peguei todas. Pô, acabou que deu um resultado legal. Como o preço está chegando aqui, ó, aí você pode buscar uma exposição mais padrão ali de 2% do seu capital nesse tipo de negociação. Preço abaixo dessa região, a exposição ela tem que estar girando ali de meio até 1% no máximo, porque são operações onde a probabilidade de tomar stop está muito mais real do que você tendo a paciência para aguardar o preço chegar nessas regiões. É claro que cada mercado tem um mercado, estou dando um exemplo aqui para o GBP/USD, para o STJPY, um comportamento um pouco diferente, mas o conceito de análise é o mesmo, tá, para todo tipo de paridade, assim como também no EURUSD. Valeu? Então, ó, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa aqui embaixo que eu vou te ajudar. E aí a gente vai tirando essas dúvidas. Eu sei que é um vídeo que de início pode ser que fique um pouco confuso, tá? Mas assiste várias vezes, assiste esse vídeo aqui várias vezes, estuda, faz essas análises no mercado aí que você vai começar a entender basicamente o que a gente está falando. Sempre falo que o estudo ele não é só você assistir o vídeo, tá? Você tem que assistir o vídeo e tem que aplicar nas suas operações. Valeu? Tamo junto, deixe o seu like e se inscreva no canal. E é isso. Valeu, tamo junto.